Casa do Dragão, episódio número 7, chamado Semeadura Vermelha. Traz muito do tema do episódio anterior, plebeus, mas vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Salve Nerds, esse é mais um vídeo para você aqui do canal, e esse episódio, para quem gosta de dragão, ele é um prato cheio, ele é um episódio de deixar a gente assim de boca aberta. Não é porque a dança dos dragões acontece, como aconteceu no episódio 5, ou porque tem muita ação, mas principalmente os efeitos especiais e o desenrolar de algumas tramas que, de certa forma, surpreende a gente bastante. É um episódio que faz a gente conhecer um pouco mais a fundo alguns dos personagens e, quem sabe, dizer até que algumas máscaras caíram. Mas vamos começar do começo. O episódio começa já com dois dragões. Syrax e Fumaresia estão frente a frente ali junto com seus montadores, Rhaenyra e Adam, uma cena que lembra muito aquelas cenas de duelo, né, dos filmes e séries de Velho Oeste. Mas a impressão que me deu é que foi tentado colocar algum tipo de tensão ali. Mas isso daí rapidamente é vencido quando o Adam reconhece a Rhaenyra como rainha dele, se ajoelha. Então, qualquer situação ali de perigo, ela é rapidamente descartada. A Rhaenyra fica, inclusive, muito feliz de ver aquele homem que avisa: olha, eu não fiz nada, o dragão que veio atrás de mim pergunta para ele se ele consegue voar até perto do dragão, ele diz que, olha, eu posso tentar. E a cena termina com um sorriso. E é a partir daí que a grande temática desse episódio se desenrola, desenvolvendo, como eu disse, a temática do episódio passado. É bom lembrar que o roteiro sempre mostrou pra gente os pretos como o lado bonzinho, né? Os pretos sempre foram aquela figura que aparecia mais preocupada com o bem-estar geral, a Rhaenyra como uma rainha sábia, ponderada, enquanto os verdes na figura ali do Aegon era o ímpeto, né? Porque tem Aegon impetuoso, tem o Aemond, que é praticamente um vilãozão aí da série, mas aqui a coisa começa a ser desconstruída para de repente culminar em alguma coisa maior no próximo episódio, mas já aqui nesse episódio nós temos algumas mudanças de comportamento que de início trazem uma certa estranheza por parte dos pretos. Após chegar a notícia de que o misterioso montador do Fumaresia era um plebeu, o Lord Baltimore, ali, que faz parte do conselho, já chama ele de ladrão. Diz: um plebeu não pode sair por aí roubando, montando dragões. Diz, inclusive, que ele deve ser castigado. E é engraçado, né? Percebe como o fato de um plebeu ter montado um dragão automaticamente faz na cabeça desse homem um dragão ser algo que possa simplesmente ser pego, ser roubado. Como a imagem diminui diante deles. O cavaleiro que dá a notícia já chega com as ordens da Rhaenyra. O Adam precisa ser ensinado na montaria, o mestre precisa ensinar ele o alto valeriano e ele precisa ser protegido. Até mesmo Corlys, né, que a série dá a entender que é o pai tanto do Adam quanto do irmão, ele não expressa grandes coisas pro filho quando eles se encontram sozinhos. Ele diz apenas bom trabalho, mas eu senti no olhar do ator ali uma mistura talvez de orgulho e de perplexidade do que aconteceu. Mas o fato é que um montador de dragão ser um carpinteiro naval ameaça a posição de todos os nobres. E quem se incomoda profundamente é o Jace. De início ele vem com o mesmo espírito do Lord Baltimore: mas ele é um plebeu, entregando esse tipo de argumentação para a mãe, pedindo inclusive que ela não dê seguimento na ideia que a Rhaenyra recebe da missária de, bom, já que um plebeu, um bastardo Targaryen, Velaryon no caso, mas ela não sabe, conseguiu montar o Fumaresia, existem uma cabeçada de bastardos aí. Ela diz: eu trabalhei numa casa de prazeres e o que não faltava eram príncipes Targaryen fazendo filhos lá. Então existe um monte de bastardos Targaryen aí, podemos chamá-los. A Rhaenyra aceita isso e antes dessas pessoas chegarem à Pedra do Dragão, o Jace pede pra mãe: não faz isso, não segue, eles são plebeus. Aquela velha história, os dragões são deuses, enfim. Esse é o primeiro argumento. Depois ele dá um argumento que eu considero muito mais plausível, muito mais justo até. O Jace, o irmão dela, o Luke, né, falecido, eles cresceram sob a sombra dos seus cabelos pretos. E muitas vezes nós vimos na primeira temporada eles tiveram a legitimidade deles questionada. Mesmo a mãe e o pai adotivo, né, o Laenor Velaryon, assumindo: são meus filhos. Mas a bastardia está literalmente na cabeça de cada uma dessas crianças. E o Jace diz: olha, a única coisa que me fazia
ser legitimamente um Targaryen é montar um dragão. Mas se você vai entregar um dragão na mão de cada um dessas pessoas que tem cabelo louro que vão chegar, o que me resta? Mas a Rhaenyra, ela é irredutível, ela inclusive atribui aos deuses. Ela diz o que eu posso fazer diante do fato que os deuses colocaram na minha frente. Eu quero abrir um parênteses aqui para poder falar rapidamente sobre a cena anterior a essa do Jace, da Rhaenyra com a Missária. A Missária dá lá a ideia sobre achar os bastardos, como eu comentei, e, cara, não há um único climinha, só tá as duas na sala, não há um único climinha entre elas, não parecem que elas acabaram de trocar, né, enfim, um dia que seja, um beijaço. Deixa pra mim muito mais claro que aquele beijo veio fora de hora, ele veio forçado, ele forçou a barra e pulou etapas dentro da intimidade delas duas. Eu comentei disso num vídeo que tá aqui, aparecendo nos cards, se você quiser dar uma olhadinha lá, mas espera um pouco e termina esse. Mas aí voltando, quando os bastardos chegam, outro grupo que também se incomoda aí, sai fora, são os tratadores de dragão. A Rhaenyra já tá para poder encontrar eles, e os tratadores aparecem, o líder deles, que eu não sei o nome, eu acho que o nome nunca foi mencionado, e ele fala em alto valeriano que isso é uma blasfêmia, que os dragões são deuses e que não podem ser entregues assim para qualquer pessoa. E eles saem fora. O Rhaenyra respira, não tem o que fazer, e começa a conversar com os bastardos ali. E ela deixa tudo muito claro. Ela avisa dos riscos de morte de se encontrar um dragão, avisa das recompensas do sucesso caso a reivindicação aconteça, e diz que é impossível se tornar a mesma pessoa depois que você tem um encontro com o dragão, e imagino que isso seja muito verdade. Em seguida, ela vai com eles todos e alguns dos guardas até o fosso. Lá, ela chama o Vermithor, e acho que é a única cena, não a única, mas uma das únicas cenas nesse episódio em que ela tem um olhar de ternura, que é quando ela consegue submeter o Vermithor à vontade dela. Eles fecham os olhos juntos, é uma cena maneira. Quando ela abre os olhos, ela olha pro dragão e dá um sorriso. Mas assim que ela vira, ela tá totalmente imponente, uma imagem sensacional, e o olhar dela já firme avisa todo mundo, não tem mais nada a dizer, agora o dragão que fala. E ela sai fora, vai lá pro camarote, pro mezanino ali do fosso, para poder assistir o que vem. Cara, e o que vem de uma cena onde tem uma cabeçada de gente e um dragão conhecido como Fúria de Prata? O self-service de Vermithor. Quando um dos bastardos vai se aproximar dele já com a mão esticada para poder tocar, o Vermithor é um dragão que ele não ensaia o fogo. Não tem aquela cena da garganta do dragão se acendendo. Não, de repente é fogo, lambida de fogo para tudo quanto é lado, e começa o caos. As pessoas tentam fugir e os cavaleiros não deixam. Os cavaleiros vão pra roda também. O dragão taca fogo em todo mundo. Fica um verdadeiro pandemônio. A Rhaenyra, observando ali, ela não tá impassível, tá? Ela quer ver. Os cavaleiros falam, precisamos sair, ela fala não. Ela tá com um olhar talvez assustado, ela não tá fria nessa situação, mas ela não permite que eles saiam. Ela literalmente entrega os plebeus ali, os bastardos, pro Vermithor fazer o que quiser fazer. O negócio dela é o seguinte: se tiver um montador aí, vai ser encontrado. Se não tiver, é churrasquinho de todo mundo. E no fim das contas, quem consegue reivindicar ele é o Hugh, o ferreiro. Aquele ferreiro que apareceu, se eu não me engano, no primeiro, segundo episódio, pedindo lá um adiantamento do serviço pro rei Aegon. Ele tem sido acompanhado em alguns episódios, não todos. E naquele episódio em que o Aemond fecha os portões, ele estava tentando fugir com a filha doente. A gente sabe nesse episódio que a filha dele faleceu. Ele consegue chamar a atenção do Vermithor quando desvia a atenção do dragão, porque ele iria pegar uma moça. E aí o dragão se submete. O dragão observa ele, a cena vai trocando entre uma imagem dos dois e uma imagem só do Hugh. Não mostra exatamente o dragão se abaixando, mas você vê pelo sorriso do Hugh e pelo silenciar o que aconteceu. E o outro que estava ali naquela confusão e que consegue, sem querer, reivindicar o Asa Prata é o Ulf. O Ulf é um boêmio que, em um episódio, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto, aparece nas tavernas ali de Porto Real, e ele espalha a fofoquinha de que ele é irmão do Rei Viserys e do Daemon, e as pessoas acreditam porque ele tem os cabelos meio loiros também, e ele foi parar ali nessa situação praticamente por pressão dos amigos, que ele não queria, dá a entender inclusive que ele não tinha muita certeza dessa origem dele. E naquela confusão do Vermithor, ele cai mais profundamente no fosso dos dragões e vai parar lá onde estava o Asa Prata, que é tido como o mais dócil.
Mas a prata brinca ali um pouquinho com ele, empurra ele com o focinho e simplesmente submete. Simplesmente o Asa Prata se entrega e aparece só ele rindo. E aí, enquanto do lado dos pretos nós temos essa situação da plebe, né, dos bastardos sendo elevados a um grupo seletíssimo de montadores de dragão, afinal de contas devem ter 10 no mundo inteiro. Nos verdes o movimento é o contrário. A gente vê os nobres sendo não achincalhados, mas esvaziados de sua nobreza, mostrando as suas vulnerabilidades. O Aegon está recebendo um tratamento de choque por parte do grande mestre, a pedido do Larys Strong, para poder se recuperar logo, mas isso tudo às custas de muita, muita dor. É uma cena de realmente bastante gritos, ele chega a cair em gritos e dizendo, não vou conseguir, e o mestre lá, não, majestade, você consegue sim, você consegue. O Larys entra lá e pede pro mestre apertar um pouco mais, né, dar uma forçada de barra. Eu não entendi porque que o mestre aceitou isso, sendo um médico ali da realeza. Deve ter seus próprios interesses também. Outra que se esvazia, num sentido quase que literal, é a Alicent. Ela sai do castelo, né, inclusive dizendo que não sabe se volta, e ali na floresta, não sei se ela está a caminho de casa, né, de Vila Velha, mas ela vai se lavar num lago, tira a roupa, deixa os cabelos, ela mesma boia a esmo pelo lago, e quem sabe ali deixando afundar o título, né, da rainha viúva. Cara, eu fiquei bastante feliz de que a participação do Daemon nesse episódio não começou com um delírio. Muito pelo contrário, começa com o encontro dele com o novo Lorde das Terras Fluviais, o Oscar Tully. Aquele garotinho que no episódio 2, eu acho, ele sugeriu que sufocasse o velho Grover Tully para ele poder fazer logo a sucessão. Como o velho morreu no episódio passado, de forma natural, o Oscar, ele assume. Como ele é muito novo, a série dá a entender no primeiro diálogo de que o Daemon vai pintar e bordar, vai montar no garoto e fazer o que quiser. Mas no momento que os outros lords das terras ali se reúnem para poder jurar fidelidade ao novo lorde e o lorde jurar fidelidade ao Daemon, o moleque vai se crescendo. Eu não sei se ele estava fazendo o inocente de início, ou à medida que o diálogo, as coisas foram se desenrolando, ele foi percebendo de que o poder em questão está na mão dele, de que tudo que o Daemon quer precisa de uma ordem, de um aceite dele. Então, naquele momento, ele deixa totalmente claro o desprezo que ele tem pelo Daemon e pune o Lord Blackwood, que barbarizou as terras. E é a primeira vez em muitos episódios que o Daemon é chamado de rei consorte e de príncipe. Inclusive, na hora que o Daemon ameaça, né, diz cuidado, majestade, ele fala, você quer meus exércitos? Então, por favor, baixa a bola. Inclusive, obriga, de certa forma, o Daemon a executar a sentença no Lord Blackwood. E, de fato, é executado. Não mostra, mas deixa muito claro. Mas é evidente que estamos em Harrenhal, estamos com o Daemon, teremos delírio. Mas é um delírio rápido. O Daemon, ao voltar para os seus aposentos, encontra o irmão Viserys, que está ali já carcomido da doença, né, já velhinho, já na beira da morte, no fim da vida, e ele está segurando a coroa. E ele começa a falar sobre a coroa. Ele fala, olha, eu nunca quis a coroa, e ela esmaga todo mundo que a deseja. E ele oferece para o irmão, você quer? Você ainda quer a coroa? E a série não mostra a resposta. Uma personagem que eu não tenho comentado muito, mas que tem se desenvolvido um pouquinho em ceninhas bem curtas, é a Rhaena. A Rhaena, não sei se vocês lembram, foi pedida pela Rhaenyra para ir embora com as crianças dela, né, os filhos mais novos, e alguns ovos até o vale, inclusive para poder levar um ovo de dragão para o vale, que em troca de aceite queria a proteção de um dragão. E numa dessas cenas rápidas, ela encontra ali pela região a carcaças queimadas de ovelhas e terra queimada também. Ela fica sabendo que ali é um dragão selvagem. Agora, na saída do vale, ela escapa da comitiva e sai em busca dos rastros desse dragão, provavelmente para tentar reivindicá-lo. Ela é a única ali, né, dos Velaryon, Targaryen, que não tem um dragão, e é dito, inclusive nesse episódio, que quando ela tentou, o Fumaresia quase matou ela. Então agora ela está indo correr atrás do tal do dragão roubo-ovelha. Eu imagino que ela vai conseguir e vai aparecer de surpresa voando nele no próximo episódio. O episódio vai terminar de uma forma sensacional. Tá tendo uma reunião do Pequeno Conselho Verde
E de repente a reunião ela é interrompida porque lá fora estão gritando: dragão, dragão, dragão. O Waymond olha, vê de fato o dragão voando pela cidade e sai em disparada até o seu cavalo. Quem está voando nesse dragão é o Ulf, junto no Asa Prata. A impressão que dá, o Ulf tá se divertindo, tá rindo pra caramba. A impressão que dá é que ele fez ali pra poder se mostrar mesmo. Porque ele é realmente um canastrão, um cara que até há pouco tava dizendo pro mundo aí que ele é um bastardo Targaryen. Agora ele tá de fato provando. E o Aegon corre até Veiga, que fica fora da cidade, porque ela é um titã, e voa atrás dela. Ele foge, o Ulf foge com a Asa Prata até a Pedra do Dragão, que é realmente muito próximo. E lá do céu, o Waymond, ao ver que a Rhaenyra tá com agora 5 dragões com ela, todos eles com montadores, ele recua. Esse é o esvaziamento do Waymond, né, que ele sofre nesse episódio, porque o grande trunfo do lado dos verdes, que é a Veiga, esse tanque de guerra voador, agora ele tá um pouco diminuído, porque lá tem uma quantidade infinitamente maior de dragões, e Vemetor, que também é bastante experiente e não é tão grande quanto a Veiga, mas é um dragão enorme. Então o Waymond aí ele sente o golpe mesmo sem ter sofrido de fato golpe nenhum. Mas é bom lembrar que a Veiga ela queria ir pro combate. Então, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Estamos quase batendo a meta de 20 inscritos. Depois a gente vai para 40 e vamos dobrando a meta. E é isso. Eu sou Leandro Rocha e um forte abraço.